Olá, tudo bem? Um feliz ano novo, um feliz 2024 para você, para sua família. E desejo a você o que está escrito aqui no Salmo 42, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Que assim como a corça anseia por água, nós tenhamos também este anseio pela presença de Deus, pela presença do Deus vivo. E ao ler o Salmo 42, nos remete à nossa lição do trimestre, a nossa nova lição que vem falando sobre o livro de Salmos. Você já tem a sua lição? Te convido a você a se inscrever no canal, a compartilhar este assunto da lição e vamos crescer juntos neste ano para a glória do Senhor, em comunhão, em relacionamento com Deus e uns com os outros e principalmente avançando o reino através da missão. E a lição, como vem falando de Salmos, é interessante a gente pensar que é difícil alguém nunca ter recorrido à leitura do salmo, de algum salmo, em algum momento de alegria, de tristeza, momento de louvor, momento de angústia. Salmos são orações e hinos que falam por nós e conosco também. Quem não tem uma experiência a ser contada através de um salmo? Diante de uma necessidade, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Diante de uma angústia, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Salmo 121, versos 1 e 2. Em meio à tempestade, Deus é o nosso socorro bem presente em meio à tribulação. Salmo 46, 1. Em meio à perseguição, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmos 90, verso 1. Então, diante desta mensagem de Salmos, ao longo do trimestre nós vamos aprender muito mais. Aqui é só a lição 1, introduzindo este tema. E te convido a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versos 44 e 45, que está o verso para memorizar. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Este verso se trata da conversa de Jesus com os dois discípulos a caminho de Emaús. Salmos, ele foi inspirado por Deus. Deus inspirou homens, os seus autores, para que eles escrevessem estes cânticos, estas orações. E é interessante que o Salmo reflete o mundo particular de cada autor, com as suas peculiaridades, por mais universais que sejam as suas mensagens. A lição de número 1 tem como tema Como ler Salmos. Domingo vem nos falando sobre a importância dos Salmos na adoração do antigo Israel. E a lição vem trazendo alguns textos na parte de domingo, textos como 1 Crônicas 16:7, Neemias, o próprio livro de Salmos, né? E vem nos falando que em algumas ocasiões eles foram motivados a escreverem estes salmos. E algumas dessas ocasiões aqui, por exemplo, Crônica 16:7, foi escrito quando a arca foi levada a Jerusalém. No capítulo 12 de Neemias, verso 8, foi escrito quando eles voltavam do cativeiro. E aí, no Salmo 18, Salmo 30, Salmo 95 e Salmo 105, vem nos falando que outras ocasiões também motivaram a escrita de alguns desses salmos. Por exemplo, gratidão, livramento, a adoração. E aí o Salmo fala o seguinte: saiamos ao seu encontro com ações de graças. E quando o povo de Deus usava esses salmos? Quando eles estavam alegres, quando eles estavam tristes, quando eles estavam adorando a Deus. E os salmos, eles foram escritos para uso privado e também para adoração pública.
eram cantados como hinos na adoração do templo. E o propósito principal dos salmos era louvar a Deus. E aqui a lição ainda fala que os salmos eram parte indispensável da adoração de Israel. Como expressavam louvor, eles eram usados, cantados em várias ocasiões, na dedicação do templo, nas festas religiosas, em procissões e durante o estabelecimento da Arca da Aliança em Jerusalém. Quando o povo de Deus, eles iam para Jerusalém, durante as 3 festas anuais que tinham, eles iam em procissão adorando. Eles iam em procissão louvando a Deus. Eles faziam essa jornada até Jerusalém entoando cânticos, salmos cantados ao Deus de Israel. Então imagine uma procissão indo adorar em Jerusalém e essa procissão cantando, essas pessoas louvando, adorando a Deus. Então o salmo tem parte indispensável na adoração do antigo Israel. Isso nos faz lembrar que nós, eu e você, nós estamos numa jornada em direção ao céu. Nós estamos caminhando em direção ao céu. Nós estamos indo para casa para nos encontrarmos com o Deus de Israel, com o Deus de Jacó, com o meu e o seu Deus. E o que isso tem de implicação para mim e para você? Que nesta jornada, minha e sua, nós devemos seguir também adorando, louvando ao Deus que nos fez, ao Deus que nos mantém, ao Deus que vem nos buscar daqui a pouco. Se a sua jornada está difícil, louve a Deus. Se a sua jornada está tendo dificuldades, problemas, cante louvores a Deus. Isso vai amenizar a nossa jornada, a nossa caminhada até chegarmos na Jerusalém celestial. A lição de segunda-feira tem como tema: conheça os salmistas. Os salmos foram compostos por vários autores. Autores tendo cada um a sua individualidade, trazendo a própria experiência de cada um. E aqui tem os exemplos, tem os nomes dos autores dos salmos. Davi é o principal autor de salmos. Os músicos, os levitas do templo, como por exemplo Asaf, Corá, Emã, Etã, Salomão, Moisés. Estes foram autores dos salmos que estão na Bíblia. E cada autor, Deus dava a inspiração para estes homens, e estes homens faziam a composição dos salmos conforme as suas experiências pessoais, as suas individualidades, a sua vivência. E os salmos que a lição traz aqui, Salmos 25, 42, 77, 84 e outros, eles revelam sobre as experiências pelas quais seus autores estavam passando. Cada autor viveu os dramas do conflito. Cada autor, cada pessoa tinha os seus conflitos, assim como eu e você, nós temos os nossos conflitos. Mas sempre havia motivos para cantar salmos a Deus. Eles faziam salmos, cantavam por auxílio divino no combate aos inimigos. Quando sentiam que Deus estava distante, eles compunham salmos, tendo por experiência a necessidade de livramentos. Eles tinham saudades do templo. Na angústia, louvor pela fidelidade a Deus são temas dos salmos. Louvor pela fidelidade a Deus. Cada um de nós temos as nossas experiências, assim como os salmistas, porque diante do conflito que nós vivemos, nós também somos atingidos por desânimos, por tentação, por dores, por angústias. E às vezes o salmo que a gente vai ler está de acordo com a nossa experiência no momento, com o nosso momento vivido. E eu tenho uma experiência do Salmo 115, que Deus falou comigo. Deus falou comigo no momento de grande tristeza pela qual eu estava passando, no momento do luto. Eu vivi silêncios de Deus. E eu pensava, não que eu pensasse sim, a gente sabe que é o inimigo que fica colocando pensamentos na nossa mente
E se a gente deixar esses pensamentos virarem, se concretizarem, a gente afunda na fé, a gente desanima. E eu não entendia, até então, até aquele dia, eu não entendia por que Deus não me respondia sobre o acontecido que foi a morte do meu filho. Por que, Senhor? Eu me perguntava várias vezes. E um dia, orando, estudando Salmos, eu me deparei com o Salmo 115, verso 3, que diz o seguinte: fala assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Este salmo silenciou o meu questionamento. Eu entendi que Deus está no controle. Tudo Deus sabe. E como estes autores, ao escreverem estes salmos, eles passavam por angústias. Tanto que as mensagens de salmos são mensagens atuais. Elas falaram com estes escritores, com estes autores, falaram comigo, falam com você e vão continuar falando conosco enquanto estivermos passando pelos conflitos aqui na Terra. A lição de terça-feira vem com o título Um Cântico para Cada Estação. Salmo 3, Salmo 33 e Salmo 109 eles mostram diferentes facetas da experiência humana. E aqui o Salmo 3, ele fala sobre a fuga em relação aos inimigos. Davi estava fugindo de uma conspiração armada pelo seu filho Absalão. O Salmo 33 fala ali, celebra a grandeza do Senhor como Criador. Davi, na estação da perseguição, compôs o Salmo 3. Davi, na estação da alegria, ele celebra a grandeza de Deus como Criador no Salmo 33. No Salmo 109, Davi clama por justiça contra os seus inimigos. Percebeu as diferentes estações pelas quais nós passamos? Alegria, tristeza, perseguição, dor, são estações pelas quais nós passamos. E os salmos deixam a comunidade ciente da ampla gama de experiências humanas e demonstram que podemos adorar a Deus em todas as estações da vida. Nós podemos adorar a Deus na alegria, nós podemos adorar a Deus na tristeza, nós podemos adorar a Deus na enfermidade, nós podemos adorar a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Basta nós sabermos a nossa posição neste mundo de conflito que vivemos, porque somos perseguidos como filhos de Deus, nós somos perseguidos como cristãos e nós vamos passar por diversas situações. Mas que em todas elas nós passemos dando glória a Deus. Em todas elas nós passemos glorificando ao Deus que é conosco e é por nós. E numa estação também que eu vivi, ainda naquele período de luto, ao receber a notícia do falecimento do meu filho, o Espírito Santo me direcionou para o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro não vem de pessoas. O meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor. Nesta estação do recebimento da notícia, Deus falou comigo através do Salmo 121. Tão atual como foi para o salmista naquele dia em que ele compôs. Qual estação da vida você está vivendo? Há um salmo específico para a tua experiência nesse momento. Eu não sei qual estação você está vivendo. Se é da alegria, da dor, do sofrimento, da angústia, da perda. Há um salmo para você, para te acalentar, para te fazer elevar os olhos para os montes, para te fazer prosseguir na jornada com cânticos e alegria, com esperança. Há um cântico, há um salmo para você.
Deixe Deus falar com você. A resposta às tuas inquietações. Leia salmos. Ore salmos. Cante salmos. Porque o Senhor é conosco. A lição de quarta-feira fala sobre orações inspiradas. Segundo Samuel 23, 1 e 2 e Romanos 8, 26 e 27. O que esses textos nos ensinam sobre a oração? Que a oração pode ser inspirada por Deus. Que o Espírito Santo intercede por nós em nossas orações. E eu aprendi algo novo estudando esta parte da lição. Eu aprendi que nós precisamos não só pedir em nome de Cristo, mas também pela inspiração do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que traduz a minha e a sua oração com gemidos inexprimíveis diante do altar do Senhor. Então nós pedimos em nome de Jesus e pela inspiração do Espírito Santo. A essas orações, o livro Parábola de Jesus diz que Deus tem prazer em atender. Quando nós pedimos em nome de Jesus e pela inspiração do Espírito Santo. Ouve, Senhor, a minha oração. Considera, responde-me, salva-me. Essas são expressões de alguém que está orando a Deus. Então, salmos é oração. Leiamos salmos com espírito e atitude de oração. Os salmos também, embora alguns salmos tenham surgido de eventos históricos e de experiências dos salmistas, ou se reafirmam a essas experiências, ou se refiram a essas experiências, bem como as experiências de Israel como nação, sua profundidade espiritual, ou seja, a profundidade espiritual dos salmos, foca diferentes situações da vida e atravessa todas as fronteiras culturais, religiosas, étnicas e de sexos. Em outras palavras, ao ler salmos encontramos expressões de esperança, louvor, medo, raiva, expressão de tristeza, pesar, coisas que todas as pessoas experimentam, em todos os lugares e em todas as épocas, não importa as circunstâncias. Os salmos falam a todas as pessoas na linguagem de cada experiência. O salmo fala com cada pessoa, com cada experiência. Oremos salmos, estudemos salmos, cantemos salmos. E quinta-feira nos diz sobre o mundo dos salmos. Salmo 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 47, 1: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com júbilo, com vozes de júbilo. Que lugar Deus ocupa na vida dos salmistas? Deus está presente em todas as ocasiões, em momentos de dificuldades e momentos de alegria. Deus está presente. O mundo dos salmos é centrado em Deus. Em Deus. A serva do Senhor, Ellen White, nos diz que Davi, ele se retirava para as montanhas para cuidar dos rebanhos, e ali, encostado nas montanhas, aos pés das árvores, nas colinas, nos montes, Davi contemplava a natureza, contemplava Deus através da criação, e vinha a inspiração para Davi compor os salmos. Ele tinha certeza da presença deste Deus grandioso, e então Deus, a centralidade de Deus na vida produz centralidade na adoração. Quando nós centramos a nossa vida em Deus, é recorrente uma vida de adoração. Se nós centramos a nossa vida em Deus, nós também temos uma centralidade na adoração. Deus é primazia, Deus é primeiro. E a lição fala que o seguinte, que a centralidade de Deus na vida produz centralidade da adoração. Adoração como entendida por muitos no presente, pois a adoração na cultura bíblica era o centro natural e indispensável da vida de toda a comunidade. O salmista também aqui está ciente de que a morada de Deus é no céu, mas também, ao mesmo tempo, ele ressalta que Deus habita entre o seu povo.
Aqui o salmista, ele tinha a certeza da imanência de Deus e da transcendência de Deus. Da transcendência de Deus, porque o Deus que está no céu está também aqui conosco. A sua imanência ele se faz presente conosco. Como quando Jeremias fala: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Os salmistas, eles tinham essa sensação, essa certeza de que Deus, por mais que estivesse no céu, ele também estava com eles. Tem você certeza também dessa informação, desse cuidado, de que o Deus transcendente que está no céu, no seu trono, é um Deus imanente que está junto com você nas horas de angústia, nas horas de tristeza, nas horas de alegria, nas horas de júbilo? Tenhamos esta certeza da presença de Deus conosco também. Sua consciência da bondade e presença de Deus em meio a tudo que experimentassem era fortaleza e esperança deles, enquanto esperavam que Deus intervisse no seu tempo e da sua maneira. E nós podemos finalizar a lição dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta: algum salmo já falou ao seu coração? Algum salmo já falou ao seu coração? O texto trouxe esperança para você? Quando você lia o texto do salmo, ele falou com você e te trouxe esperança? Estamos iniciando esta temporada de estudo sobre o livro dos Salmos. E eu te convido a deixar Deus falar com você. Nós temos muito a aprender durante esse trimestre. Que o Senhor nos ajude a centrar nossa vida em adorar o Senhor. Que o Senhor nos abençoe.